Bom dia, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática, é a nossa aula número 39, que pertence ao segundo bimestre. Bom, gente, eu coloquei como título dessa aula determinantes de ordem N, mas na verdade o que eu vou ensinar para vocês hoje é um esqueminha principal para depois a gente aprender a resolver o determinante de ordem N, tá bom? É que é o seguinte, para resolver determinantes de qualquer ordem, né? A gente geralmente usa essa regra que eu vou começar a ensinar hoje para determinante de ordem 4 para cima, tá bom? Porque de ordem 1, 2 e 3 tem as regrinhas próprias que são facílimas de serem usadas. Então a gente vai usar uma regra diferente, mais trabalhosa, para um determinante de ordem 4 ou mais, tá bom? Então, embora isso aqui serve para qualquer determinante de ordem, principalmente de 2 para cima, né? Porque de 1 nem precisa de regra. Mas essa regra que eu vou começar a ensinar hoje é para determinante de ordem 4 para cima, tá bom? Então, porque ordem 2 e 3 a gente faz pelas regrinhas mais práticas. Então, para resolver determinante de qualquer ordem, mas principalmente 4 ou mais, 4 por 4 ou mais, a gente pode utilizar o teorema de Laplace, tá bom? Tem gente que lê teorema de Laplace, mas eu prefiro ler teorema de Laplace. Que diz o seguinte, olha só, eu enunciei aqui o teorema de Laplace. O determinante da matriz A de ordem n superior ou igual a 2, o determinante de uma matriz de ordem 4 para cima, digamos assim, né? Ele é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. Quando fala fila, pode ser linha ou coluna, tá? Quando é linha, fala linha, quando é coluna, fala coluna, e quando tanto faz, a gente fala fila, por seus respectivos cofatores. Ou seja, pelo teorema de Laplace, você escolhe uma fila, tanto faz linha ou coluna, encontra o cofator de cada elemento daquela fila, aí você vai, somar os produtos dos elementos da fila pelo cofator de cada elemento. Nossa, que coisa difícil de entender! Ou seja, você vai pegar uma fila, escolher uma fila daquele determinante, vai calcular o cofator de cada elemento daquela fila, o que der cada cofator, você vai multiplicar pelo elemento da fila e somar todo mundo daquela fila. Aí você fala assim, mas cofator, professora, o que é cofator? Esse cofator vai multiplicar pelo elemento e depois vai somar com todo mundo daquela fila. Mas o que é cofator? Então, essa aula de agora é justamente para você saber o que é o cofator, tá? Então, a gente não vai usar nessa aula o cálculo do determinante, que é o teorema de Laplace. No teorema de Laplace, precisa saber calcular cofator de um elemento. Então, a aula de hoje é para calcular o cofator. Eu vou te ensinar o que é cofator, como calcula ele. E aí, na outra aula, a gente vai voltar aqui e calcular o determinante, porque você já vai saber como calcula o cofator. Entendeu? Então, a gente vai aprender primeiro o que é cofator de um elemento. Porque depois você vai usar o cofator para calcular, pelo teorema de Laplace, o determinante de ordem n, principalmente de 4 para cima. Então, o que é o tal do cofator? Então, você precisa saber calcular o cofator. Cofator é um número associado a um determinado elemento da matriz, certo? Se na matriz tiver 9 elementos, uma matriz 3 por 3, por exemplo, ela tem 9 elementos. Cada um daqueles elementos tem o seu cofator, tá? Então, se você precisar saber o cofator de cada elemento de uma matriz, é possível, através de um cálculo. E como que é esse cálculo? O que é o cofator? Como acha o cofator de uma matriz? Então, olha lá. Cofator de um elemento AIJ, que eu vou escrever assim, cof do AIJ. Cofator de um elemento específico. Pode calcular de qualquer elemento da matriz, de todos, inclusive, se quiser. Cofator de um elemento AIJ, o cof AIJ, é o número que a gente obtém fazendo essa conta aqui. Olha que conta horrível. Tô brincando, não é horrível não, tá? Então, esse AIJ é o cofator, tá bom? Eu prefiro escrever assim, cof do AIJ. Mas a maioria dos livros chama de AIJ, azão IJ, tá? Então, o azão IJ é o cofator do elementinho azinho IJ, que eu gosto de chamar cof de AIJ porque é mais direto.
Então, o COF do A e J, o cofator de cada elemento, é calculado fazendo essa continha aqui, ó. Que continha? Menos 1 elevado a I mais J, ó. IJ é a linha e a coluna do elemento. Então, por exemplo, ó, se o elemento ele é o A23, então o I é 2, o J é 3. Quando você soma 2 com 3, dá 5. Menos 1 elevado à quinta vai dar menos 1. Em outras palavras, essa primeira parte aqui, ó, do menos 1 elevado a I mais J, o 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Só que se for elevado a ímpar, vai dar menos. E se for elevado a par, vai dar mais. Então, isso aqui é só para saber se vai dar menos ou mais, tá bom? Depois eu vou explicar com calma direitinho para vocês. Então, quando você quer o cofator de um elemento, você pega... Soma as duas posições, a posição I de linha e J de coluna daquele elemento. Eleva isso, o menos 1 a esse número aqui para ver se vai dar mais ou menos. E multiplica pelo tal D e J. E o que é D e J? D e J é D de determinante de uma matriz que se obtém eliminando-se a linha I e a coluna J desse elemento do qual você quer o cofator. Ah, professora, eu não entendi. Normal, gente. Vou dar um exemplo numérico aqui que vai ficar claríssimo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, exemplo A. Encontre o cofator do 4 na matriz A. Gente, aí você olha a matriz A. Tem que ser uma matriz quadrada, ela aqui no caso é uma matriz 3×3. Quem é o elemento 4? Ó, tem um 4 só na matriz, gente. Se tivesse um 4 aqui e outro 4 em outro lugar, eu iria ter que especificar de qual 4 eu quero o cofator, porque depende de onde ele está. Não basta ser 4. Ah, tem um 4 aqui, um 4 aqui, um 4 aqui. Todos os cofatores de 4 vão ser igual? Não, cada um vai dar um número diferente, porque depende da linha e da coluna onde o elemento está, tá? Então, como só tem um 4, eu pude perguntar qual é o cofator do 4, que só pode ser esse. Agora, se tivesse outro 4, eu teria que dizer assim, ó, calcule o cofator do elemento A12, por exemplo, é aquele que está na linha 1, coluna 2. Então, se tem mais do que um número repetido, eu tenho que especificar qual que é, tá bom? Porque cada elemento tem um cofator diferente. Pode até coincidir o resultado, mas é coincidir. Muito bem, então como que calcula? Então, é assim, ó, quero o cofator do 4? Então, vem aqui, ó, vou marcar o 4, marquei o 4, tá? Esse é o 4, ó. Aqui o nosso elemento 4. O que eu vou fazer? Eu vou suprimir, ó, tirar a linha que tem o 4 e a coluna que tem o 4. Então, por que eu estou tirando essa linha? Porque essa linha é a linha do 4. Por que eu estou tirando essa coluna? Porque essa coluna é a coluna do 4. Então, eu não vou mexer nessa, nem nessa, nem nessa, nem nessa. Vou mexer na linha e na coluna do 4, tá? Então, olha como que calcula o cofator. Então, vem aqui e escrevo, ó. Cofator do elemento 4 é igual, ó, cofator do elemento 4 é igual menos 1, é uma fórmula, ó, menos 1 elevado a I mais J. Quem é I mais J? Olha aqui o elemento 4. Quem é o elemento 4? Ó, o elemento 4, pessoal, ele está na linha 1, coluna 3. Ó, essa não é a primeira linha? Essa aqui não é a terceira coluna? Então, o elemento 4, ó, o elemento 4, ele é o nosso A, linha 1, coluna 3. Então, ele é o meu A13, certo? Então, por isso que depende onde o elemento está, para isso aqui dar um resultado ou outro. Então, olha só. Então, o cofator de 4 é o cofator do elemento A13. Por que 13? Porque ele está na linha 1, coluna 3. Ó, 4 está na linha 1, coluna 3. Então, ele é um 3. Então, a fórmula diz o seguinte, ó, que o cofator de um elemento é menos 1 elevado a I mais J. Então, aqui vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3. Olha quem que é o I, quem que é o J aqui, ó. Então, 1 mais J do elemento 4 é o 1 e o 3. Então, é menos 1 elevado a I mais J do elemento 4. Só isso? Não. Vezes o determinante, ó, o determinante IJ. O que é o determinante J? É o determinante que se obtém eliminando-se a linha e a coluna do elemento que eu quero o cofator. Então, por isso que eu vou tirar a linha 2, 3, 4 e a linha 4 e a coluna 4 menos 1, 0.
Quando eu tirar essa linha e essa coluna, quais são os números que sobram na matriz? 1, 5, 7, 2, menos 2, ó. 1, 5, 7 e menos 2. Tudo bem? Então é sempre, ó, menos 1 elevado ao i mais j do elemento, que multiplica o determinante que se obtém suprimindo-se, eliminando-se a linha e a coluna daquele elemento. O que sobrou aqui, ó. O que sobrou foi isso aqui, gente, ó. Isso que sobrou, ó. Quando eu eliminei essa linha e essa coluna, sobraram esses elementos. 1, 5, 7, menos 2. Aí eu faço esse determinante aqui. Tudo bem? Ah, professora, sobrou um determinante de ordem 2. Resolve pelo determinante de ordem 2. Aí vamos lá. Igual. Ó, aqui vai dar 4, concorda? Ó, menos 1 à quarta. Menos 1 elevado à quarta. Porque 1 mais 3 é 4. Então vai dar mais, ó, vai dar par. Vezes... Isso aqui é um determinante de ordem 2 por 2, que é facinho de resolver, que eu venho e resolvo do meu jeito, ó, vou colocar aqui no colchete, ó. Como é que resolve determinante de ordem 2? A gente aprendeu já isso, ó. É esse vezes esse, uma vez menos 2, menos 2. Menos esse vezes esse, 5 vezes 7, 35. Pronto. Igual. Menos 1 elevado a par vai dar mais 1. Menos com menos com menos com menos, 4 vezes dá mais 1. 1 à quarta é 1. Vezes, aqui eu faço a continha, ó. Devo 2 e devo 35, devo 37. E aí é só multiplicar. Uma vez menos 37 é menos 37. Então, esse aqui é o cofator do 4. Então, resposta, portanto, cofator do elemento 4 é menos 37. Quando você aprender a calcular isso aqui, ó, o teorema de Laplace, você vai usar esse número aqui, tá? Mas por enquanto a aula de hoje é só para aprender a calcular o cofator. Vou dar outro exemplo agora, tá? Então, vamos lá. Exercício item B. Já coloquei uma matriz maior, ó, uma matriz 4x4, pode ser de qualquer ordem. E eu quero o cofator do A32. Quem é o A32? Vamos achar ele, ó. Ele está na linha 3, 1, 2, 3. Ele está nessa linha e está na segunda coluna. 1, 2. Então, é esse número aqui, ó. Ah, por isso que a professora não pediu encontre o cofator de 2. Sabe por que que não? Porque, olha, tem um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui. Aqui é menos 2, é outro. Mas, ó, tem 3 2 na mesma matriz. Então, se eu falasse só encontre o cofator de 2, como você ia saber de qual que era? Já que cada um vai dar um resultado. Então, por isso que eu coloquei cofator de A32. Então, é o número que está na terceira linha, segunda coluna, é esse aqui, tá? Então, agora que eu já sei, vou chamar ele de A32, cofator de A32, que é o cofator do 2. Desse 2 aqui, não é desse nem daquele outro. Então, vamos lá, pela fórmula, ó. Cofator do elemento A32 é igual. Como que é a fórmula? É menos 1 elevado a I mais J. 3 mais 2 do elemento, ó, linha 3, coluna 2, vezes o determinante que se obtém fazendo o que mesmo? Tirando a linha e a coluna do elemento que eu estou querendo. Ó, essa aqui é a linha desse 2, vou tirar ela. E essa aqui é a coluna desse 2. Então, eu vou tirar essa linha e essa coluna. Quando eu tiro essa linha e essa coluna, porque são a linha e a coluna desse elemento da jogada, o que sobra em volta? Sobra esse aqui, ó. Ó, sobra esse número, ó. Menos 1, 0, 2. Menos 1, 0, 2. 3, 2, 4. 3, 2, 4. E 0, menos 2 e menos 3. 0, menos 2 e menos 3. Então, esse é o determinante que sobra quando eu retiro, ó, quando eu suprimo, eu elimino a linha e a coluna do elemento do qual eu estou calculando o cofator, tá? Então, a gente copia o que tem em volta na ordem, certo? Ó. Menos 1, 0, 2, 3, 2, 4, 0, menos 2, menos 3. Sobrou um determinante aqui de ordem 3, pessoal, de ordem 3 por 3, que a gente vai calcular ou por aquela regra de Sarros ou pela regra do emaranhado. Eu prefiro a do emaranhado, tá? Mas você pode escolher por qual você quer calcular. Então, vamos lá. O cofator do A32 vai ser, ó, menos 1 elevado a 3 mais 2. Gente, 3 mais 2 não é 5? Já vou fazer direto, ó. Menos 1 elevado à quinta é menos 1 elevado a ímpar. Vai dar menos 1. Vezes, e aqui eu tenho que calcular esse determinante.
Gente, é menos 1 vezes o que der o determinante. Então, eu vou colocar esse resultado dentro de um parêntese ou dentro de um colchete, tanto faz. O determinante faz aqui dentro, tá? Ou faz separado, depois vem aqui, coloca aqui na frente e multiplica, tanto faz, tá bom? Então, vou começar, ó. Menos 1 vezes 2 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 2 vezes 3 dá 6. Vai para baixo, 3 vezes menos 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, vai dar menos 12. Põe aqui, menos 12. Aqui é 0, ó. 0 vezes qualquer número dá 0. Agora, cuidado, porque a gente vai inverter o lado, então tem que trocar os sinais. Ó, diagonal principal, tem um 0 para multiplicar, vai dar 0. Vai para baixo. 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 8 vezes menos 1 é mais 8. Só que aqui tem que trocar o sinal, então põe menos 8. Vai para baixo. Menos 3 vezes 3 vezes 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Tanto faz menos ou mais. Vamos calcular. Fechei. Igual. Menos 1 vezes eu copio. E vou colocar o resultado disso aqui agora, ó. Devo 12 e devo 8. Devo 20. Devo 20. E tenho 6, eu pago 6 e ainda fico devendo 14. Então, portanto, o cofator do elemento A32 é menos com menos mais, 1 vezes 14, 14. Então, esse é o cofator desse elemento aqui. Se fosse desse do outro, cada um teria o seu cofator. Tudo bem? Então, isso é como se resolve cofator. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês o teorema de Laplace, que é como resolver o sistema utilizando o cofator. Então, por isso que você aprendeu o cofator primeiro. Tá ok? Até a próxima.